Olá, meus amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco, amém? Eu sou o pastor Evandro e nosso alvo é o céu. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz que ilumina todos os nossos caminhos. Sem Deus, nada nós podemos fazer, amém? Meus amados irmãos, a nossa leitura hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 24 até o versículo de número 27. Amém? Veja que vai falar a palavra de Deus para mim, para você hoje. É interessante essa palavra aqui, que Jesus, ele vai pagar ali as dracmas para quem? Para César, não, para a igreja. Vai até umas pessoas ali e vai perguntar, né, o cobrador de impostos vai perguntar ali, né, aqueles que coletam ali, né, as dracmas para a igreja, para o templo, para a manutenção do templo, vai perguntar assim para Pedro se o senhor deles não pagaria uma dracma. E Pedro vai dizer assim que eles pagam uma dracma. Então Jesus vai falar assim para Pedro: Pedro, nós não vamos se escandalizar. Então você vai pagar a minha dracma e a sua dracma. Mas vamos para o texto sagrado então, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 24 adiante. E chegando eles em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. E disse ele: sim. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que parece, Simão, de quem cobra os reis da terra os tributos ou o incenso, dos filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então os livres e os filhos. Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estáster, e toma e dá o por mim e por ti. Vamos ver então o que a Bíblia nos fala sobre esta palavra. A Bíblia fala aqui que eles, chegando a Cafarnaum, aproximou deles alguns homens, né? Foi até Pedro, aquelas pessoas que cobravam ali, né, os impostos, e disse as dracmas, disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Então veja que esta cobrança aqui era para o templo. Veja que ele estava pedindo aqui esta cobrança aqui para o templo. Mas Jesus era o dono do templo. Vocês estão entendendo? Jesus era o dono do templo. E como Jesus poderia pagar aquilo, um tributo, sendo que ele era dono daquele templo? Mas Jesus vai perguntar para Pedro. Jesus vai... Quando Pedro entra dentro de casa, Pedro vai dizer, antes que Pedro fale alguma coisa, a Bíblia diz que entrando em casa, Jesus, né, antecipou, dizendo: quem te parece, Simão, que quem cobra os reis da terra os tributos ou incenso dos seus filhos ou dos alheios? Aí Pedro aqui, ele vai responder aqui, e disse-lhe Pedro: dos alheios. Ou seja, dos alheios, disse-lhe. Logo então estão livres os filhos. Então, dos alheios. Então Pedro, naquele momento, Jesus responde a palavra para Pedro. Porque Pedro e Jesus, naquele momento, deveria pagar impostos, porque era uma ordem ali que acontecia. Mas como Jesus, sendo rei,
sendo da descendência de Davi, também Jesus era da descendência de Davi, e Jesus era rei. E Jesus, como era da descendência de Davi, Jesus estava isento de impostos. Mas como para Jesus não escandalizar, e nem Pedro se escandalizar, porque as pessoas não entender, as pessoas não entender por que Jesus não ia pagar o imposto, não ia dar ali as dracmas. Então Jesus vai dizer assim, mas para que não escandalizemos, né, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará uma estarte, e dá por mim e por ti, ou seja, uma moeda, dá por mim e por ti, ou seja, Jesus, ele paga ali o tributo e também paga a de Pedro naquele momento, ou seja, aqueles impostos que eles haviam pedido. Naquele momento, Jesus ele tem que pagar para não escandalizar, ou seja, o crente ele não pode se escandalizar. Você que é crente, você que é cristão, nós não podemos se escandalizar, não podemos deixar com que o mal persevere em nossa mente, em nosso coração, que vem nos perverter, e nós vemos escandalizar. O crente não pode se escandalizar. Então Jesus, aqui neste momento, ele se mostrou um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e se desviando de todos os mal, de toda a sujeira que poderia vir sobre a vida dele e também sobre a vida de Pedro, para que eles não pudessem escandalizar. Então a igreja do Senhor ela é uma igreja santa, uma igreja pura. Nós devemos ser puros, porque a Bíblia diz que do coração que procede as coisas da vida. Então a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Se você tem Deus, você vai viver a promessa de Deus. Você vai viver as coisas de Deus. Então aqueles homens queriam perguntar a Pedro se o Senhor pagava as dracmas. Pedro vai dizer assim, paga. E Pedro sabia que Jesus não havia pagado até naquele momento. Pedro sabia, mas Pedro vai dizer assim, o Senhor paga. Vocês estão entendendo que muitas das vezes o que acontece? Os inimigos vão tentar nos envergonhar. O inimigo vai tentar te envergonhar. É por isso que a gente tem que ser fiel no dízimo, tem que ser fiel na oferta, tem que ser fiel indo à igreja, porque a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo preciosíssimo que desce sobre a barba de Arão. Então nós devemos ser como uma pedra, uma rocha. A Bíblia nos fala, os que confiam no Senhor não serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim também está o Senhor, Deus, em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, Pedro vai até Jesus. Com certeza, Pedro vai para perguntar a Jesus que havia ali umas pessoas que dentro da igreja que falaram para eles que deveriam pagar tributo. Mas Jesus antecipa e pergunta para Pedro. Então, Pedro ele vai ter que lançar o anzol. Pedro vai ter que lançar o anzol e jogar o anzol no mar, né, para pegar uma moeda, pagar a de Jesus e também a dele. Olha o que o texto fala assim. A gente vê que a gente vive para Cristo. Ó. E logo então, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira primeiro peixe que subir. Ou seja, imagine, a moeda está na boca de um peixe, Pedro tem que pegar aquele peixe, Pedro tem que tirar da água aquele peixe para pagar a moeda. Sabe o que significa isso? Que Deus, ele prepara tudo para mim e para você. Então, Deus preparou um peixe para que pagasse ali o tributo de Jesus. Deus preparou para que pagasse também o tributo de Pedro. Então, Deus preparou algo para Jesus e também para Pedro. E Deus vai nos preparar
algo para nós. Onde está? No mar. Então lance o teu anzol ao mar e de lá nós tiraremos as coisas que procedem de Deus. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Deus é fiel.